Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Queria te convidar para os nossos seminários. Nós estamos aqui hoje é dia 4 de fevereiro de 2023 e nós estamos no seminário Panorama Escatológico 1. Daqui a 15 dias nós faremos o Panorama Escatológico 2 e eu queria te convidar para estar conosco. Estamos em São Paulo e temos o seminário presencial. Se você quiser participar conosco aqui em São Paulo, na Zona Sul, você pode fazer a sua inscrição, que vai estar em algum lugar aqui, ou a gente sempre tem o formulário para deixar liberado para vocês. Se você quiser participar conosco a cada 15 dias, online, também você pode participar. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, fica de olho, se inscreve no canal, assiste, deixa seu like, deixa um comentário, uma pergunta se você quiser, que a gente sempre responde, demora às vezes, mas a gente sempre responde. Vamos então conosco? Deus te abençoe. Até o próximo seminário. Shalom, shalom. E tudo tem uma cronologia, tudo tem uma ordem. Nós não vamos entrar na cronologia ainda, mas eu quero apresentar para vocês a cronologia da redenção. Nós falamos que nós fomos criados, nós saímos do Éden, nós estamos rumo no trem da morte, ao lago de fogo. Numa estação a gente pega um desvio da cruz e volta para a casa do Pai, da onde nós nunca deveríamos ter saído. Qual é a cronologia desse plano, dessa estratégia de Deus para nos fazer voltar? Tem começo, meio e fim, não é forever and ever and ever, tá? Bem rapidinho, resumidamente, só apresentar para vocês a Semana Milenar. Normalmente, nós começamos o nosso zero aqui, ok? Ano zero gregoriano não está nem na cruz, está no -3, -2, -6, porque até isso eles erraram na conta. Para trás nós temos normalmente antes de Cristo e para frente nós temos depois de Cristo, ok? Então seria -1000, -2000, -3000, -4000. Mas como nós estamos falando de um plano da redenção que foi estabelecido na queda, nós vamos começar o nosso zero na queda. Vamos começar de quando o homem caiu. Adão caiu no nosso ano zero. Foi a queda do homem, certo? Vocês estão vendo que essas duas linhas do tempo são a mesma coisa, elas estão paralelas. Essas datas de Adão, Noé, Abraão, elas são, não é à risca, não é exatamente no ano 1000, no ano 2000, é por volta de, ok? Então nós temos de Adão até o Cordeiro, quanto tempo? 4.000 anos. Quanto tempo Deus estabeleceu na lei, o Cordeiro Pascal devia ser observado? Produção, quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo o Cordeiro, quando era escolhido, ficava em observação? Quantos dias? 4 dias. Ele era escolhido no dia 10 de Aviv e ele era sacrificado no dia 14 de Aviv. Jesus, o Cordeiro, ele é examinado por 4.000 anos. São 4 dias milenares, aonde Deus vai montar toda a sua estratégia e Jesus vai aparecer no primeiro sacrifício em Gênesis 3,15. O primeiro sacrifício para vestir o homem, já começa o Cordeiro a ser visto, a ser analisado, a ser avaliado. Em Noé, nós vemos a salvação dos que estão na arca, nós vemos em Abraão a escolha da semente para o nascimento do Cordeiro, em Davi nós vemos o modelo do perfeito rei, mais ou menos perfeito rei.
do rei segundo o coração de Deus, que tem um coração segundo o coração de Deus, mas que ainda está aqui, então ainda peca, mas da casa de Davi virá o Messias. Então você vê Jesus aparecendo até que de fato a realidade da sombra dos 4.000 anos se cumpre no Cordeiro Jesus em sua primeira vinda. E nós estamos procurando, além da primeira vinda, a segunda vinda de Cristo. Então Jesus veio aqui no 4º dia, no dia 14 de Aviv, ele foi morto, sepultado, ressuscitou dos mortos, entrou a era da igreja com o Pentecostes e 2.000 anos depois, nós agora vamos ver essa reta final do plano da redenção que está nesse quadradinho aqui. O Apocalipse, ele descreve o quê? Os eventos chegando perto da segunda vinda e os eventos depois da segunda vinda, até o juízo final. E aqui será aniquilada a morte. Só aqui no finzinho. Olha o que um ato de desobediência causou. 7.000 anos de humanidade perdida. 6. O milênio ainda salva um pouco, salva bastante. É uma boa transição para o que vem depois e nós não sabemos o que vem depois. A Bíblia não fala nada a respeito do que vem depois, a não ser que esteja muito escondido no texto. Mas fala até o fim do milênio, nós temos a informação da nossa eternidade com Deus. Vamos conversar com a Eva. Depois a gente chegando lá, a gente bate um lero com a Léa. Eu acho que tem uma fila, eu acho que tem senha para falar com a Eva. Acho que resta saber se ela tá lá. Não sei se ela está lá, mas pode ser que sim, pode ser que não, who knows. Deus sacrificou um animal por ela, né? Para vesti-la. A humanidade saiu do resumo do resumo? A humanidade saiu do Éden por obra do primeiro Adão e retornará ao Éden pela obra do segundo Adão. Já vimos um super zoom out, já vimos um super zoom in. Vamos entender agora a fusão das dimensões, se é que não entendemos ainda. No Éden, os céus e a terra estavam totalmente unidos, fundidos, migrados, juntos. A queda fez a separação das dimensões e no plano da redenção, o plano da redenção para nós agora, ele só restaura o homem. Mas ele não só, o fim do plano da redenção todo não é só para restaurar o homem, mas todas as dimensões. Mas a gente não viu isso ainda. No momento, só o nosso espírito nasce de novo e a nossa alma é salva. Sai da perdição e vai para a salvação. Sai do lamaçal dos porcos para voltar para a casa do Pai. Mas só assim nós temos o acesso. Nós não temos o acesso completo. O corpo, a gente não consegue ainda transitar nas dimensões porque o nosso corpo ainda é mortal e a nossa alma ainda é corruptível. A gente escolhe não deixá-la se corromper, mas ela ainda é corruptível, passiva de corrupção. Muito lindo isso, professor, esse negócio de fusão de dimensões. Cadê na Bíblia que eu não vi ainda? Vamos ver, vamos lá. Olha que linda essa imagem. Você é você, o corpo físico, mas você é você, a sua alma e o seu homem espiritual, que é a sua alma submissa ao seu espírito, cheio do Espírito Santo de Deus. E aqui você vai transitar no mundo espiritual. E esse mundo espiritual é real. E tem um leão que ruge ao seu derredor, procurando tragar você e destruir você. E se você não entender a realidade espiritual, você vai ser abocanhado por esse leão. Você precisa conhecer, não só conhecer o leão de Judá, mas ir aprender a arte da guerra com o leão de Judá para você poder se proteger e proteger aos seus. Estamos numa batalha espiritual do momento que nós nascemos nesse mundo e no momento que nós nascemos no Espírito. A guerra nunca acabou e ela não só começou quando nós nascemos de novo. Nós apenas agora sabemos ou vamos aprender a guerrear direito, como vencedores, porque estamos com o leão de Judá, aquele que venceu. Aleluia. Textos, vamos à palavra. Efésios 1.
O que diz Efésios 1 da fusão das dimensões? E Deus, está falando do Pai, nos tornou conhecido o quê? Ele nos deu a conhecer o quê? O mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera, que determinara, que estabeleceu. Ele tem um bom propósito que ele estabeleceu para nós em si mesmo. Ele quer que nós conheçamos isso. É mistério só para os outros, para nós não, ele quer que nós saibamos. Qual é esse mistério da vontade do Pai e quando é que ele deve se cumprir? Ele vai se cumprir na dispensação, na administração da plenitude, no encher, quando chegar, cumpriu todos os tempos, quando chegar na plenitude do limite de tempo que Deus nos deu, haverá uma plenitude. Nesse momento da dispensação dos tempos, da plenitude dos tempos, haverá uma conversão e ele vai fazer convergir, reunir, juntar em Cristo todas as coisas. Então Jesus, ele vem e ele vai juntar você, seu corpo, os céus que ele criou, a terra que ele criou, tudo vai grudar nele, tudo vai ser restaurado nele. Ele é o grude, ele é a cola, ele é o que sela, o que junta, o que faz convergir, tudo remido, as coisas que estão nos céus e as coisas que estão na terra. Fusão das dimensões. Como é que vai acontecer isso? Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual o Pai exerceu em Cristo. Todo o poder do Pai habita em Cristo. E o Pai o ressuscitou dentre os mortos e o fez assentar-se à sua direita. Aonde? Nas dimensões celestiais. Por que elas são celestiais somente hoje? Porque elas destacaram por causa da queda. Porque se elas estivessem aqui, nós não estaríamos mais aqui, teríamos já morrido. Mas pela sua misericórdia, Deus separa as dimensões para que nós possamos entrar nessa estratégia do plano da redenção até a vinda de Cristo, até o milênio. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não apenas nessa era, mas também no milênio, na era que está por vir. E o Pai colocou tudo da criação e em todas as dimensões debaixo dos pés do Filho. E sobre todas as coisas designou o Filho, o cabeça do corpo de filhos, que somos todos nós, a sua igreja. E esse corpo, na plenitude daquele que tudo preenche tudo. Então Jesus preenche tudo nesse seu corpo. Nós somos o seu corpo e toda a plenitude de Deus habita em nós, nessa unidade de corpo. Porque dedinho sozinho não faz nada. Cabelinho sozinho não faz nada, mas juntos nós somos o corpo daquele que é o cabeça, Jesus, o Cristo. Um texto está ruim para você, vamos mais um então. Colossenses, capítulo 1. Ele, o Pai, ao enviar o Filho para morrer no nosso lugar, contexto, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele abriu as portas do trem que estava indo para a morte. Ele apertou lá o botão da emergência, para tudo, as portas se abrem e ele nos leva pela cruz, pelo caminho que ele traçou, ao reino do Filho, ao seu próprio reino. O Filho do seu amor. Em quem? Em Cristo nós temos a redenção, a remissão, o resgate dos nossos pecados. E ele, Jesus, é a imagem e semelhança do Deus invisível, do Papai. E Cristo é o primogênito, a primícia de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, em todas as dimensões. Onde? Nos céus e na terra.
visíveis e invisíveis, porque Adão via tudo, mas separou a dimensão, a gente nem sempre vê. Tronos, soberanias, principados, potestades, tudo em todas as dimensões foi criado por meio de Cristo e para Cristo, o Filho, que é o reino, que é a palavra viva, que é águas vivas. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo em todas as dimensões subsiste. E ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, ressurreição. E na dispensação da plenitude dos tempos, nós vamos passar por isso também, para que em todas as coisas, em todas as dimensões, ele tenha a primazia. Ele é sempre o primeiro, ele é sempre a primícia. Porque aprouve ao Pai que em Jesus residisse tudo da sua glória. E que havendo por meio de Cristo feito, estabelecido o Shalom, no sangue da sua cruz, por meio dele Jesus pudesse reconciliar o quê? Dentro dele mesmo. Todas as coisas que estão aonde? Na terra e nos céus. Fusão das dimensões. Deus vai restaurar tudo. Só tudo. E nós queremos estar nessa restauração ou nós queremos seguir no trem da morte? Efésios 3. Veja a restauração da plenitude de Deus no homem. Ponho-me de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. O meu nome é Márcia. Eu tenho um nome novo que só Jesus conhece, mas o meu sobrenome é o sobrenome de Deus. Eu sou Márcia de Jesus, gostei. Toda a família na terra toma o seu nome, tanto no céu como na terra. Tem família no céu, tem família na terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda a quem? A nós, igreja, que sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Espírito Santo habitando no seu receptáculo, no seu tabernáculo, nos dando a plenitude da essência, da imagem e semelhança de Deus, ao qual fomos criados. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor, o perfeito amor do Criador e Redentor, resgatador Jesus, que excede todo entendimento, não tem como caber numa realidade ainda corruptível, para que sejamos tomados de toda, um pedaço, não, toda a plenitude de Deus que esse corpo, que essa alma conseguem suportar desse lado da eternidade. Ora, ao Pai, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, Ele pode fazer tudo isso em nós. Ele opera em nós por meio de Cristo e do Espírito Santo. Ele pode, então, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Aleluia e amém. Te agradecemos, papai, porque o Senhor pode fazer essa restauração de nos tirar de um trem e de nos colocar em outro trem. Sim, o Senhor pode. E nós te agradecemos porque o seu poder é maior do que a nossa dúvida, o seu poder é maior do que a nossa mortalidade, o seu poder é maior do que a nossa corruptibilidade, o seu poder e o seu amor. Nós não temos a dimensão, nós não podemos compreender. Ele vai muito além do que podemos pensar, imaginar, conhecer deste lado da eternidade, mas Deus, nós confiamos em Ti.
porque tu és bom e o teu amor dura para sempre. Nós dizemos sim, sim, aperta o botão de pare e leva-nos por esse caminho da tua cruz, leva-nos mais perto de ti, leva-nos por essa jornada de conhecer a glória do Pai que está na face do nosso amado Jesus. Abre os nossos olhos para que nós possamos te ver. Abre os nossos ouvidos para que nós possamos te ouvir. E gera, Senhor, essa tua plenitude na tua igreja, a santidade na tua igreja e na tua igreja no Brasil, Senhor, que ao descer dos céus e a terra e os céus sejam abalados com a tua glória e com a tua presença, que o Senhor encontre no Brasil um povo que disse sim para ti, um povo que diz, envia-me a mim, eu irei aos perdidos, eu irei. A minha luz vai iluminar as trevas por onde eu for. Eu digo sim, Senhor. Encontra nessa nação luzeiros. Obrigada, papai. Obrigada. O Senhor pode e o Senhor fez. E nós entramos nesse barco. Nós dizemos sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vimos o plano da redenção, vimos a fusão das dimensões, que é a nossa herança, e nós temos um certo acesso agora, mas há um acesso pleno que está por vir, mas não ignore o acesso que você tem hoje, porque é dele, nós dependemos dele. Nós precisamos usá-lo, aprender a usá-lo. E falamos do primeiro e do segundo Adão. Vamos ver onde está nas Escrituras esse primeiro e esse segundo Adão. Romanos 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, lembra? Ele pecou, todo mundo que nasce dele, agora vem com o espírito morto em delitos e pecados, por causa da sua desobediência no Éden. Pelo pecado entrou a morte. O salário do pecado é a morte. Juridicamente falando, o pecado te gera uma sentença, essa sentença é a morte. E ele passou a todos os homens esse destino do trem da morte, porque todos nele já nasceram pecando. A desobediência gerou o pecado, que gerou a morte. Pois como pela desobediência de um só homem, o primeiro Adão, o terráqueo, muitos foram feitos pecadores, o que alterou o desígnio original de Deus na nossa criação e separou as dimensões, assim pela obediência de um homem, o último Adão, Jesus, na cruz, muitos serão feitos justos, restaurando o desígnio original da criação. Para que assim como o pecado reinou e estabeleceu o governo para a eternidade sem Deus no lago de fogo, pela morte, pela perdição, também a graça reinasse e estabelecesse o governo para a eternidade com Deus, pela justiça para a vida eterna, para a salvação, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pois assim como a morte veio por um homem, Adão, o natural, o terráqueo, formado da terra, formado da Adamá, perpetuou a eternidade sem Deus, sem acesso às dimensões do Espírito em Deus, assim por ele veio. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem, o segundo Adão, o celestial, o espiritual, que restaurou a eternidade com Deus, com pleno acesso à sala do trono, que são as dimensões do Espírito, em Deus, pelo Espírito Santo, que agora volta ao seu trono, ao seu assento, ao seu tabernáculo. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. Neshama Chaya, ou Chayim. E o último Adão, Jesus, tornou-se por sua obra Espírito vivificante. Nós recebemos o sopro por meio de Adão.
mas Jesus precisou vir e vivificar o nosso espírito de novo, porque ele estava morto em delitos e pecados. E assim como trouxemos a imagem caída do terráqueo do primeiro Adão, assim em Cristo traremos a imagem restaurada do celestial, que é o segundo Adão. Qual vai ser essa restauração da realidade edênica? Vamos desenhar de novo. Nós já falamos isso várias vezes, e nós vamos desenhar isso aqui agora. Ok? Vocês que estão ouvindo pela internet têm acesso a esse material por um link que está no YouTube mesmo. E podem baixar, podem imprimir. Pode dar print da tela, que também funciona. Vamos desenhar mais uma vez. Nunca mais a gente vai se esquecer, porque quando a gente está evangelizando, a gente precisa entender essa rota. E quando nós estamos vivendo as nossas vidas, para saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos, para saber o que é ser um cristão mesmo, nós precisamos compreender esse caminho também, essa trajetória. O ser humano foi criado pleno, cheio da glória de Deus e com pleno acesso à sala do trono, à presença e comunhão de Deus, toda a abundância da sua bondade, provisão, toda a autoridade, domínio sobre o restante da criação, a participação do governo do planeta Terra. A gente veio com o pacote fechado, tudo dentro. Toda a plenitude estava no homem, por toda a eternidade. Mas, né, e o Adão, ele tinha um corpo terreno natural, ele era uma alma vivente e ele era participante da natureza de Deus. E ele tinha um espírito vivo ali, aonde habitava o Santo Espírito de Deus, o trono, o receptáculo, o tabernáculo de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus na sua plenitude. Estávamos dançantes, adorando ao Senhor, plenos. Repare nos meus bonequinhos, por favor. Não achei melhor, desculpa, não se ofenda. Na época que eu fiz esses slides. Ele tinha o que aqui? Pleno acesso à árvore da vida. Acesso à árvore da vida é acesso à eternidade. Importantíssimo. O que acontece? O homem cai. Caindo o homem, o que acontece com ele? O espírito morreu, o Espírito Santo não pode mais habitar nele. A alma fica perdida, sem rumo. Reparem nos meus bonequinhos, por favor. Ele fica sem o governo do Espírito Santo. O corpo vai corresponder. O espírito morreu, a alma se perdeu. Veja como uma coisa está entrelaçada, está engatilhada na outra. O espírito do homem morreu, o Espírito Santo saiu, a alma se perde, o corpo entra em decomposição, em degeneração. Ele entra num processo onde ele agora, o tempo vai passar para ele. E ele vai envelhecer, vai adoecer e vai eventualmente, ou eventualmente não fala em português. No fim das contas, ele vai morrer. Mas ele está na fusão das dimensões ainda. E ele não pode ficar nesse lugar. Por que ele não pode ficar nesse lugar? Porque senão ele vai perpetuar a eternidade sem Deus, na presença de Deus, com a morte. O corpo dele vai para sempre estar nessa condição, a alma vai estar para sempre. Deus fala, opa, não criei vocês para isso, já sabia que vocês iam fazer isso, já tem uma provisão pronta, mas vocês vão esperar aqui do lado de fora. E o que acontece é que a fusão das dimensões se desfaz, Deus coloca uma espada flamejante para fechar e impedir o acesso à eternidade que está onde? Na árvore da vida. E agora nós entramos nesse trem da morte e nós vamos aguardar. Dentro da maldição da queda e dentro da separação das dimensões, nós vamos aguardar a salvação. E ela vem, aleluia. Jesus vem, o segundo Adão, o último Adão. Na primeira vinda de Cristo, aos 4.000 anos, no quarto dia milenar, o Cordeiro vem. Ele é celestial, ele é espiritual, ele é espírito vivificante. Por meio dele, nosso espírito pode ser vivificado. Acontece o quê? Uma reação em cadeia. Novo nascimento do espírito, ele é vivificado, o Espírito Santo volta para habitar nele e a alma
alma deixa de ser perdida e agora ela é salva, ela está encontrada em Deus, ela volta a ser participante da natureza de Deus, sob o governo de Deus, e ela viverá eternamente com Deus. Meus bonequinhos, por favor, repare neles. Agora nós teremos acesso às dimensões do Espírito, o que significa que em Espírito e em verdade nós podemos novamente ter acesso ao Santo dos Santos. E nós podemos ter comunhão com Deus e presenciar de toda a plenitude que Ele quiser nos mostrar, e algumas a gente tem que buscar um pouquinho mais, outras Ele já vai dando. Seja lá como for, nós agora temos esse acesso ao Santo dos Santos e temos acesso à árvore da vida, a eternidade da nossa alma que havia sido perdida, agora é restaurada. Mas ainda tem um porém. O nosso corpo ainda não tem acesso à árvore da vida. O nosso corpo ainda está num processo de envelhecimento e morte, e nós aguardamos a segunda vinda de Cristo. Somente na segunda vinda de Cristo é que vai ser na viração do 6º dia milenar, que está chegando, nós vamos ter o quê? A ressurreição, ou quem estiver vivo, a transformação. Num piscar de olhos. O que acontece não é o arrebatamento, é a transformação. E aí o corpo físico é restaurado à plenitude da intenção de Deus no desígnio da criação e a fusão das dimensões acontece. Uf. Voltando ao início da nossa ministração de hoje do seminário Panorama Escatológico. A Bíblia é o quê? É o nosso compêndio de redenção. A Bíblia contém o plano da redenção. Ela tem o registro desse plano, toda a criação será remida e a Bíblia mostra na íntegra o plano, a estratégia, começo, meio e fim. Primeira vinda de Cristo, 4º dia milenar, segunda vinda de Cristo, 6º dia milenar e ainda temos um Shabat milenar antes do início novo em Deus, seja lá o que for. O plano da redenção, ele é por meio da obra de Jesus Cristo. O plano da redenção é Jesus e o que Ele veio fazer por nós e como é que nós entramos nessa obra, como é que nós entramos nessa estratégia, como é que nós entramos nesse caminho. E a redenção completa de toda a criação está chegando também, não só o homem. Tudo o que Deus criou, céus e terra, a redenção completa virá para toda a criação de Deus. Sim e amém? Aleluia? Agora nós vamos entrar na cronologia e nós vamos estudar Daniel 9, de 24 a 27, mas ainda não precisa abrir, que a gente vai dar uma olhadinha na semana milenar primeiro. Vamos lá então. Cronologia da redenção, a cronologia do plano da redenção, que se encaixa na semana milenar. Mas antes, vamos dar uma olhadinha rápida nas 70 semanas de Daniel, que são o plano de Deus, que são o protocolo que Ele nos deu para encaixar na cronologia a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. A gente vai ler o texto bem rapidamente, vai pular para a semana milenar e depois vai voltar para examinar, esquadrinhar esse texto de Daniel. Você está vendo aqui o leão, Jesus, com a sua coroa de espinhos e também com a sua coroa do rei que está por vir. Porque o plano da redenção descrito nessas 70 semanas de Daniel dizem respeito à sua primeira vinda, quando ele morreu na cruz, e à sua segunda vinda, quando ele vem para reinar. Ele já reina nas dimensões do Espírito, mas ele vai reinar ainda de uma outra forma aqui na Terra. Vamos lá. Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. Já está na minha versão, já fiz algumas adaptações aqui, não se preocupe. É um mix de versões, não é nenhuma mudança da minha cabeça. Versículo 24.
70 semanas estão demarcadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para estabelecer um fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e o profeta, e para ungir o santo dos santos. Versículo 25. Portanto, sabe e entende, Daniel, e povo que está lendo, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, são 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as circunvalações, os fossos, se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, e já não será. E o povo do príncipe que há de vir causará destruição da cidade e do santuário, e o seu fim será num transbordar. E até o fim da guerra, desolações são determinadas. 27. Ele, esse que foi mencionado no versículo anterior, príncipe do povo, né? Do príncipe que há de vir, ele fortalecerá uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a sua aniquilação, a qual está determinada ser derramada sobre o assolador. Vamos entender cada um desses versículos em termos macro. Vou fazer um título resumo para cada um desses versículos no que diz respeito ao plano da redenção descrito aqui. Primeiro são 70 semanas que são determinadas. 70 semanas é um período para o cumprimento de toda a obra da redenção. É um resumo aqui do período, 70 semanas, do local, Jerusalém, do povo, Israel, povo de Daniel. Para quê? Para o cumprimento de 6 itens que ele descreve aqui, são itens redentivos. Eu vou intitular isso daqui, o período para o cumprimento de toda a obra da redenção. Ou pelo menos a obra da redenção, ou até a segunda vinda, mas creio que até o fim do 7º milênio. Versículo 25, vou intitular, aqui a gente vê uma cronologia, desde a ordem para restaurar Jerusalém, está sublinhado aqui em laranja, até a vinda do Messias, até a primeira vinda de Cristo. E então, cronologia e detalhes para a primeira fase do plano da redenção. Você tem uma cronologia de 7 semanas, mais 62 semanas. O alvo, que é uma ordem que sai para restaurar Jerusalém, e a vinda do Messias. É a primeira fase do plano. Versículo 26. Nós temos 7 semanas mais 62 semanas. Vamos chamar isso de a conclusão da primeira fase do plano. Temos a primeira vinda, o Messias é cortado, acabou a primeira fase do plano. Versículo 27, nós vemos que ele fortalecerá uma aliança com muitos por uma semana. Vemos uma cronologia com detalhes para a segunda vinda de Cristo, segunda fase do plano da redenção. Então, nesses 4 versículos, nós vemos todo o plano descrito, o tempo completo, onde, quando, como é que a gente chega nesse quando? Vai haver uma ordem, a gente está em Daniel, né? Daniel está aqui 500 mais ou menos antes de Cristo. E ele vai ter que esperar uma ordem ser dada para que a edificação de Jerusalém aconteça,
E desse momento dessa ordem até a vinda do Messias, eles vão ter que contar 7 semanas e 62 semanas, seja lá o que for isso. E essas primeiras 7 semanas vão acontecer com tempos bem angustiosos. Aliás, todo o período vai ser bem angustioso. Depois ele nos fala que ao fim dessas 7 semanas e 62 semanas, o Messias será cortado. Fim da primeira fase do plano da redenção. Eles vão ter que esperar agora o início da segunda fase, que vai acontecer quando o anticristo, ou esse príncipe que há de vir, fortalecerá uma aliança com muitos por uma semana. Então, só o esqueleto aqui da cronologia desse plano, dessa estratégia que Deus dá para Daniel. O que Daniel está fazendo nesse momento? Se você voltar para o texto aí de Daniel na sua Bíblia, no capítulo 9, você verá que ele está lendo as Escrituras. E ele está lendo Jeremias. E ele começa a entender pela leitura de Jeremias que o tempo das 70 semanas, os 70 anos do cativeiro acabou. Acabando esse tempo, Daniel começa a orar e ele fala, mas Deus, acabou o tempo e a gente está aqui ainda. Espera aí, deve estar faltando alguma coisa. E ele começa o arrependimento por associação. E começa a se arrepender dos pecados, até que vem um anjo, Gabriel, conversar com ele. E ele recebe uma resposta que não era a que ele estava esperando. Ele recebe uma revelação para os últimos dias. A revelação das 70 semanas de Daniel, assim que nós conhecemos esse termo. 70 semanas de Daniel são todo esse plano aqui de 70 semanas. A gente vai entrar nos detalhes já já. E a gente vê a primeira fase do plano e a segunda fase do plano. Primeira vinda de Cristo, segunda vinda de Cristo. Eles entenderam na época? Não entenderam na época. Mas algo eles entenderam, porque Zacarias está no templo, no seu turno, e Deus se apresenta para ele é apresentado a Deus numa visitação. Ana, outros servos que estão ali no templo, na época de Jesus, já estão esperando o Messias. Eles estão esperando naquela época, por quê? Porque eles estão contando os anos. E eles sabem que se o Messias vai se manifestar num certo ano, a partir da contagem desse edito, dessa ordem para restaurar e edificar Jerusalém, ele vai chegar e ele vai ter que nascer e ele vai ter que crescer. Então eles já estão esperando a vinda desse Messias naquela época. Eles não estão assim, la la land. Eles já sabem que esse é o tempo que eles têm de ficar de olho. Agora sim, pegue aí a sua cronologia. Você que está na internet, você tem acesso a essa daqui e essa daqui. Vocês têm as duas também. Só não sabe ainda porque se perdeu em algum lugar. Elas são iguais. Essa daqui está preto e branco. Essa daqui tem alguns detalhezinhos que eu vou desenhar, você também pode desenhar aí depois. Uma está em colorida, que a minha impressora já não tinha, só tinha tinta cor-de-rosa quando eu saí de casa. Era tudo cor de todos os tons, sem, como é que é aquele filme lá horroroso, não sei quantos tons de cinza, aqui são não sei quantos tons de rosa. Cadê meu clique? É tipo isso, as que você tem são sempre mais completas do que essa. É isso. Perfeito. Qual é a dúvida? Ok, volta comigo aqui. Eles estão me distraindo. Depois do almoço, se eles não falarem, eles dormem. Vamos lá, de novo. Já vimos na parte da manhã um pouquinho disso aqui, então nós já sabemos que aqui nós temos a sombra, os primeiros 4.000 anos, os 4 dias milenares. São 4.000 anos. Essa é a sombra da obra do Cordeiro, é a sombra do plano da redenção. Já tem plano da redenção aqui, mas ainda é a sombra, a realidade vai chegar. E para quem não esteve aqui de manhã, volte para assistir o da manhã, mas você vai perceber que nós estamos começando, o 0 está aqui em Adão. O 0 não está aqui, o 0 gregoriano está aqui no nosso 4.000, ok? Daqui para trás é antes de Cristo, daqui para frente, depois de Cristo. Mas nós vamos começar o plano da redenção do momento que Adão cai.
Essa sombra, então, tá aqui, são os 4.000 anos a partir da queda do homem. Nós vamos chegar na era da igreja, após a morte do Cordeiro, que está ali nessa caixinha azul. A partir de Cristo, a realidade do plano delineado nas sombras do Antigo Testamento começam a se cumprir. Tudo que foi traçado antes, preparado antes, agora está se cumprindo. E o tempo estabelecido para as próximas 2 fases do plano da redenção será de 2.000 anos, segundo a teoria aqui da semana milenar. Até o Cordeiro você tem 4.000, a gente já está quase nos 6.000, e aí a gente tem só mais 1.000. São 7 dias de 1.000 anos. Vamos acrescentar aqui as festas de Yahvé. As primeiras festas de Yahvé são Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecostes. Escutei uma aberração aqui. E as últimas 3 festas de Yahvé são trombetas, expiação e tabernáculos. O que aconteceu na Páscoa? Jesus morreu na cruz. O que aconteceu em Asmos? Ele foi sepultado. O que aconteceu em Primícias? Ele ressuscitou. O que aconteceu em Pentecostes? O Espírito Santo foi enviado. Essa é a primeira parte, a primeira fase do plano da redenção. É a primeira vinda de Cristo. Tudo bem até aqui? Como é que encaixou isso aqui? O Cordeiro foi observado por 4 dias milenares e aí veio a plenitude, a realidade da sombra, a obra que ele tinha de cumprir. Isso significa que quando você ler o Antigo Testamento, não leia tipo descartando, já foi. Leia procurando, Deus, aqui o Senhor está falando de Jesus. E tudo que Jesus precisa cumprir, como é que eu sei que ele é o Messias? Porque em Moisés ele já decidiu e determinou e estabeleceu as festas. E Jesus ele morreu exatamente no dia da Páscoa, no dia 14 de Aviv. Ele entra em Jerusalém aclamado Rei dos Judeus no dia 10 de Aviv. Ele cumpre a lei dentro das festas de Yahvé. Isso é importante para os judeus na época, eles teriam de saber. O Messias vai morrer, porque ele ia ser cortado. Lembra que a gente leu lá em Daniel? O Messias será cortado. Ele foi cortado nesse dia 14 de Aviv. Ele foi sepultado no dia 15, na festa de Asmos, e ele ressuscita no dia da festa das primícias daquele ano. E 50 dias depois, o Espírito Santo vem em Pentecostes, na festa de Pentecostes, cumprindo essa festa de Pentecostes. Logo, se ele cumpriu a primeira fase do plano à risca, ele vai cumprir também a segunda parte do plano à risca. E entre a primeira parte do plano e a segunda parte do plano, nós temos o tempo de transição, esse tempo com a igreja aqui sendo gloriosa, buscando ser gloriosa, até chegar o momento da segunda vinda de Cristo, a segunda parte desse plano, que está aqui nos 6.000 anos no quadradinho amarelo ali. E essa segunda fase inclui também o cumprimento dessas festas de Yahvé, festa das trombetas, que acontece no primeiro dia do 7º mês, mês de Etanim ou Tishri, festa da expiação, que é no dia 10 de Etanim ou Tishri, e festa dos tabernáculos, que é do dia 15 ao dia 21, 22 de Tishri Etanim. Essa é a segunda fase do plano, segunda vinda de Cristo. Não tem coincidência e não tem acidente na palavra. Tudo o Senhor está nos dando como profecias, como sinais, para que nós saibamos que Ele é o Messias e que chegou a hora. O povo nos dias de Jesus questionou tanto, duvidou tanto, ficou tão ofendido com o Messias Jesus, que acabou perdendo o tempo da sua visitação.
nós podemos também perder o tempo da nossa visitação, mas lembre-se, a gente já está na segunda fase do plano. Se não saltar desse trem, logo ele vai acabar no precipício. E nós precisamos, em tempo, saltar desse trem. E o tempo está chegando. Estamos cada vez mais próximos, lógico. Depois disso, depois da segunda vinda, nós ainda temos esse período aqui da transição do milênio, que são 1000 anos, no 7º milênio, e depois disso tudo começa de novo, ou tem um novo começo aí de algo que nós não conhecemos ainda na eternidade, totalmente restaurada, e é um período pós-bíblico. E ainda tem a terceira fase do plano, que é o juízo final, o juízo do grande trono branco que a gente estudou na parte da manhã. Tudo bem? Tudo certo? Nada resolvido, como diz minha professora de Pilates? Tudo certo e nada resolvido. Vamos lá, vamos voltar para as 70 semanas de Daniel, com já os nossos títulos para a gente entender o que está acontecendo em cada fase aqui da semana, das semanas, das 70 semanas. Vamos dar um micro agora, vamos mergulhar no texto para entender exatamente o que está sendo dito aqui. Daniel 9, 24. Versículo 24. 70 Shviim, 70 semanas, Shviim Shavuah. São semanas, são períodos, são 7 dias ou 7 anos. Então, nós temos 70 semanas de anos. Elas estão demarcadas, Deus fez uma marcação, um delinear, ele decretou, ele dividiu, ele fez divisões no tempo para que nós pudéssemos saber que tempos são esses. O que a gente vai responder aqui quando a gente está lendo esse texto? Primeiro a gente vai perguntar qual é a cronologia do plano redentivo delineado pela profecia de Daniel. A gente já meio que fez aquele resumão aqui. E quais são os eventos que vão se cumprir nesse período de tempo? Quais são esses eventos? Vamos ver. Primeiro a gente tem o período de 70 anos. 70 semanas de anos, perdão. Depois a gente tem o público-alvo. Vai acontecer no mundo todo? Vai. Mas existe um centro, uma essência, um foco. É sobre o povo de Daniel em Israel e sobre um lugar específico que é a capital do reino, que é Jerusalém. Logo, essa palavra não podia se cumprir até antes de 1948. Era impossível, ainda mais, nem até 1967 podia se cumprir essa palavra. Antes disso, não tinha um povo numa terra com a sua cidade. Predominantemente o povo não estava ali, sempre houve um remanescente ali. Mas a profecia não tinha como se cumprir ainda, isso é proposital. Deus fez uma pausa entre os eventos da primeira fase do plano, da segunda fase do plano, da primeira vinda e da segunda vinda, e ele se assegurou de que nós não poderíamos acelerar nada, porque tinha que ter Israel, o povo judeu tinha que estar ali, precisava ser uma nação, precisava ter uma cidade, Jerusalém sendo sua capital, e ainda está faltando o templo para muitas coisas se cumprirem. Um período, 70 semanas de anos, Israel, Jerusalém, ok? Agora o cenário está quase formado para que se cumpram esses eventos. Que eventos são esses? Continua o versículo. Fazer cessar a transgressão, estabelecer um fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e o profeta e ungir o Santo dos Santos. Vamos entender o que é tudo isso, esses 6 eventos redentivos. Vamos dar uma olhadinha neles. O que você acha? Vamos aos votos. Já aconteceu, na primeira vinda de Cristo, ele fez cessar a transgressão? A primeira pergunta que a gente faz é, o que é a transgressão?
É a transgressão de toda a humanidade ou é da nação de Israel em rejeitar o Messias? O que é? Então, depende, a nossa resposta vai depender da nossa análise do que é transgressão. Eu vou deixar você escolher. A minha opinião é que ainda não, a transgressão não cessou. Continuamos transgredindo a lei, continuamos transgredindo todas as leis, em várias dimensões. Segundo, o plano foi para que fosse estabelecido um fim, ou a palavra é um selo, aos pecados. E aí depende da sua interpretação. O que é um selo, um teto, um tempo de expiração? Então, se Deus deu um tempo limite para os pecados, eles são nacionais, individuais, fala de Israel, fala de nações, porque está no plural. Talvez sim ou não. E aí? Faça o seu voto. E depende da interpretação, porque o tempo final ele foi selado. O seu tempo final foi estabelecido, mas o pecado segue corrompendo a humanidade. Então, pode ser que sim, pode ser que não, vou deixar você escolher. Terceiro lugar, as 70 semanas elas são demarcadas para expiar a iniquidade. A iniquidade foi expiada? Houve uma expiação adequada feita pela iniquidade? Eu diria que sim. Ao mesmo tempo, nós ainda não temos um cumprimento de Yom Kippur. Mas Jesus, ele, na data, ok? Na data. Em termos dimensionais, em termos espirituais, Jesus foi com o seu sangue, ele é o sumo sacerdote, ele entra com o seu próprio sangue, ele é o cordeiro, e ele derrama o seu próprio sangue na tampa do propiciatório, na Arca da Aliança, fazendo expiação pelos pecados do seu povo. Sim. Eu vou dizer que sim, mas talvez haja ainda alguma dimensão a se cumprir aqui. 70 semanas estão demarcadas sobre o teu povo para trazer a justiça eterna. A justiça eterna veio? Cumpriu? Não se cumpriu? A justiça eterna para com quê? A justiça eterna para com quem? Talvez ela se cumpra somente no juízo do grande trono branco? Eu acho que sim. Então eu vou dar o meu voto aqui de que não se cumpriu ainda. 70 semanas estão demarcadas sobre o teu povo para selar a visão e o profeta, para finalizar a visão e o profeta. Aí depende mesmo, né? Selar é confirmar, garantir, autenticar no termo aqui. Pelo cumprimento seria, né, da visão e do profeta. O que é a visão e o que é o profeta? É o livro do Apocalipse, está falando de algo que estava por vir ainda. Então depende do significado do que é a visão e do que é o profeta. Vou deixar você votar aí. 70 semanas estão demarcadas sobre o teu povo, Daniel, e sobre a tua cidade, Jerusalém, para ungir o santo dos santos. E agora? Ungir é consagrar. E aí depende da sua interpretação, porque olha só, Jesus foi ungido na primeira vinda, sim. Jesus será ungido e consagrado rei na segunda vinda, sim. Já foi, não foi ainda. O templo da tribulação será ungido, o templo da tribulação será ungido após ser construído pelos judeus agora, ou pelo anticristo, sim. O templo de Ezequiel será ungido ao ser construído também. Está falando do quê? De um templo, está falando de uma pessoa, está falando do Messias, do que está falando? E outra coisa a se levar em consideração aqui é essa ordem desses eventos. Será que elas dizem, será que essa ordem é uma ordem? Porque ele não fala primeiro, segundo, terceiro, ele só dá uma lista de eventos. Pode ser que sim, pode ser que não. Então vou deixar aqui em aberto esse último item. Quando se cumprirão esses itens redentivos cabalmente? A resposta pode estar na sequência do texto. Vamos lá, vamos ver. Olha, Daniel, versículo 25. Sabe, por causa de tudo isso, eu te dei o tempo, o local, o povo, te dei esses 6 itens, portanto, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, nós vamos ter 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as circunvalações se reedificarão
mas em tempos angustiosos. Vamos preencher as lacunas aqui. Portanto, sabe, conhece, entende e discerne. Isso é uma coisa que vai demandar a sabedoria de Deus para você entender. Desde a saída de uma ordem a uma ordem, que é um decreto, é uma palavra, uma declaração dada por uma autoridade, para restaurar e edificar Jerusalém até o príncipe, nós temos, primeiramente, onde eles estão? Daniel está em Babilônia. Muitos judeus, a maioria deles ainda está exilado, tem um pouquinho, um remanescente lá na terra. Então eles estão no exílio, esperando uma ordem para edificar Jerusalém. E nós vemos, Neemias recebeu uma ordem, Esdras recebeu uma ordem, vários receberam ordens, Zorobabel, e eles voltaram para Jerusalém e começaram obras. Esse é o tipo de decreto que nós no futuro podemos olhar para trás e ver. Eles ainda estavam lá recebendo a palavra e Daniel vai ficar assim, e agora? Quem que vai liberar esse decreto? Ciro dá um decreto, mas há outros. E o de Ciro não foi suficiente, não cumpriu todos os requisitos aqui. Vamos dar uma olhadinha nisso. Então nós temos o ponto de partida da cronologia para todo o plano da redenção. É o tempo para o cumprimento de todas essas 6 ações do versículo 24. É um decreto para restaurar Jerusalém, o que a gente vai precisar. E o tempo de restauração vai ser 7 semanas. E depois ainda tem 62 semanas para esperar. Temos uma divisão nessa cronologia aqui. 7 semanas e 62 semanas. Ele podia ter falado 69 semanas, mas não, ele dividiu esse tempo, porque ou é um tempo que tem uma pausa no meio, ou é um tempo em que acabou o processo de 7 semanas de anos, finalizou uma parte, daí para frente eu tenho outra coisa que vai acontecer, ou é uma pausa no tempo ou uma mudança de evento. Então nós temos aqui uma divisão da cronologia para a primeira fase do plano da redenção, para chegar nessa primeira fase do plano. Então vamos visualizar a contagem das semanas de anos, a divisão conforme o texto e o ponto de partida. Vamos lá na nossa semana milenar. Pode. Aqui, quando você falou de Ciro, eu já tinha aberto aqui em Daniel 9, né, está falando de Dário. E aqui fala assim, ó, e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor falou. Aí me veio algo, será que a gente pode hoje pegar esses 70 anos que Jerusalém ficará arrasada para trazer para a segunda vinda de Jesus, contando de quando Jerusalém foi, quando Israel foi feito cidade-estado? Já fez 70 anos. Pode ser que sim. Ou seja, se nós usarmos, ela perguntou se a gente pode puxar profeticamente esses 70 anos da cidade arruinada, que foi na verdade 70 anos sim, de cativeiro de Daniel e etc., todo o povo fora. Se a gente pode trazer para o pós-1948, e eu estou dizendo, já passaram 70 anos. Então, se isso era outro sinal profético para depois de estarmos aqui, porque aqui eles estão 70 anos exilados. E agora eles estão 70 anos em sua própria terra. Então, é ao contrário, né? É o oposto. É o mesmo tempo, mas está acontecendo o oposto. Agora, se você falar para mim, não, porque Israel ainda vai ser invadida de novo, vai passar mais 70 anos, aí eu vou falar, ai meu Deus do céu, eu espero que não. Não cabe na nossa cronologia. Haverá um exílio, mas eu creio que na segunda vinda é outra cronologia. Mas é um ponto interessante. Onde estamos aqui? Onde está Daniel? Daniel está um pouquinho antes do 0 gregoriano, um pouquinho antes, 500, 300, 400, 500 anos antes do nosso 4000 aqui. Ele esteve em Babilônia, certo? Então, ele está nesse lugar, ele está ouvindo, do ponto dele, do passado, que haverá uma ordem para restaurar Jerusalém. E a partir daí, ele vai contar 7 semanas de anos mais 62 semanas de anos, e aí o Messias vem. Todo bom profeta está lá já pegando o seu calendário para começar a anotar essas coisas. Daniel não veria isso, mas as gerações têm isso registrado para poderem contar.
Então nós temos, vamos dar uma olhadinha aqui, como é que a gente vai desenhar essas 7 semanas e 62 semanas. Primeiro vamos entender que uma semana de anos são 7 anos, ok? Uma semana de anos é equivalente a 7 anos. 7 semanas de anos são 7 vezes 7. Tudo bem? 7 semanas de 7 anos. Então, nós temos 49 anos. Toda vez que você ler aqui 7 semanas, pense 49 anos. E as 62 semanas? Uma semana de ano são 7 anos. 62 semanas de anos, 62 vezes 7, vai dar 434 anos. Precisava desenhar? Para mim, sim, porque eu não sei fazer conta. Então, eu estou ajudando quem também não sabe fazer. Na unha, vai lá. 7 semanas de ano são 49 anos e 62 semanas de ano são 434 anos. A partir do decreto, você tem que contar os 49 anos e depois você tem que contar mais 434 anos. É meio milênio. Praticamente meio milênio a partir de Daniel para chegar, tudo bem? Para chegar em Jesus. Então, essa é a contagem dos anos. E aí nós temos essas 70 semanas divididas em 3 partes, ok? Quais são as 3 partes? As primeiras 7 semanas de anos, que são 49 anos, e aí tem uma pausa ou começa um novo período. Aí você tem as 62 semanas de anos, que são 434 anos, depois disso você tem uma pausa ou um novo evento. E junta essas duas, se não tiver uma pausa no meio, você vai juntar 7 semanas mais 62 semanas, você vai ter 69 semanas de anos. Vai ter que somar tudo aqui. Mas ainda nós temos uma última semana, porque 69 não fechou 70 semanas de Daniel, né? Então, eu preciso dessa última semaninha aqui, que é o último versículo, e agora eu tenho mais 7 anos. Da onde sai a tribulação dura 7 anos? Daqui. Se você não sabia da onde saía os 7 anos do período da tribulação, agora você sabe. É da profecia de Daniel, porque ele fala de 7 semanas, fala de 62 semanas e faltou uma semana. Essa última semana são os últimos 7 anos dessa era, conhecidos como a 70ª semana de Daniel, semana tribulacional, 7 anos do fim da era, 7 anos. Tribulação, ok? Não grande tribulação, que a grande tribulação são os últimos 3 anos e meio, é a metade. Mas a semana tribulacional está aqui. Alguém vê para mim se o meu chazinho de gengibre está pronto, por favor? Muito bem, o que Daniel está recebendo aqui? Que precisa haver um decreto. E há 3 decretos de Daniel para cá. Vamos ver qual deles vai servir. Qual vai ser o válido? Para ele ser válido, eu tenho 2 itens a procurar. Primeiro, há um decreto para que haja a restauração e a edificação. A restauração do templo e a edificação de Jerusalém. Não basta só falar do templo, a profecia fala da cidade. E então Ciro emitiu um decreto em 536 a.C., está lá no livro de Esdras, e era para a restauração e edificação do templo. Dario também para a edificação do templo, está lá em Esdras 6. E o terceiro é o decreto de Artaxerxes, de 444 a 454 mais ou menos, está por aí, está em Esdras 7, e também foi para a edificação do templo e houve um acréscimo para a cidade de Jerusalém. Então, a gente vai aproveitar esse decreto aqui e vamos fazer uma continha.
Qual vai ser a nossa conta? Vamos ver. Primeira fase do plano da redenção, vamos lá? De novo, 7 semanas de anos, 49 anos. Aqui nesse tempo vai acontecer a reconstrução de Jerusalém. Depois que acabou a reconstrução de Jerusalém, nós temos ou uma pausa de tempo ou nós temos um novo evento. Seguido, temos as 62 semanas. São 434 anos e daqui até o Messias, quando ele vai ser cortado e depois tem uma pausa ou um novo evento. Vamos voltar para o texto. Portanto, sabe, conhece e entende, discerne Daniel, que desde a saída da ordem do decreto de Artaxerxes em 454 a.C., daqui, desta ordem, para restaurar e edificar a cidade de Jerusalém, até o Cristo, teremos quanto tempo? 7 semanas de anos e 62 semanas de anos. Vai acontecer isso com dificuldades, como nós lemos em Neemias 11, anota aí para você ler depois, Neemias 11. E esse é o testemunho histórico desse texto encontrado em Neemias. Depois das 62 semanas, ou seja, teve as 7 semanas, depois tem as 62, findadas as 62 semanas, ou seja, o total de 69 semanas, será cortado o Messias, e já não será. E o povo do príncipe que há de vir causará a destruição da cidade 70 depois de Cristo, Roma destrói Jerusalém, vão destruir o santuário, que é o templo de Herodes, e o seu fim, o fim desse príncipe, deste povo, será numa avalanche, será numa violência de eventos. Essa palavra transbordar não significa que vai ser um dilúvio, mas significa que vai ser turbuloso, turbulento, vai ser forte. E até o fim da guerra, desolações já estão determinadas, decididas. Tudo bem? Ok, vamos seguir. Versículo 26. Depois das... Vamos interpretar tudo aqui. Depois das 62 semanas de anos, dos 434, mais os 49, será cortado, o termo aqui é o mesmo termo de quando se corta uma vinha. E Jesus é o vinho, ele é o sangue, ele é aquele que dá a vinha, ele é a vinha que dá as uvas. E a vinha seria cortada, e já não seria mais. E o povo do príncipe que há de vir, o anticristo, causará a destruição, a corrupção, a perversão, a defraudação do quê? Da cidade de Jerusalém. A gente já está aqui vendo, não a última semana, mas a destruição de 70 depois de Cristo. Ele destruiria a cidade de Jerusalém. Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra, ele destrói o templo, o santuário, o Hakodesh, ou o santo. Aqui normalmente mas aqui é uma referência ao templo de Herodes. E o seu fim, o fim do anticristo, do príncipe do povo, desse povo, o príncipe que há de vir, será na medida da iniquidade, será num derramar das bacias da fúria, porque o fim dele vem na última bacia da fúria, lá no Apocalipse. Vem como numa inundação, será violento e certeiro. E até o fim da guerra, porque será um tempo de guerra, desolações são determinadas. É decisivo, é certeza, vai acontecer desolação. É certo isso. De novo, vamos desenhar e relembrar. As primeiras 7 semanas, 49 anos, nós temos a reconstrução de Jerusalém, de 445 a 396 a.C. Temos um novo evento depois.
as 62 semanas de anos, que são 434 anos até o Messias, ou seja, de 396 a.C. até 32 depois de Cristo. Depois das 62 semanas, o Messias foi cortado. Aconteceu o quê? Um evento importantíssimo, a cruz. E aí a gente tem uma pausa, ou um novo evento no nosso caso aqui, já sabendo, olhando para trás, é uma pausa. Alguma dúvida? Tá desenhadinho, bonitinho, não tá? Tá, professora. 7 semanas de anos, de novo, 49 anos, houve a reconstrução de Jerusalém, o decreto foi liberado por Artaxerxes, num desses dias aqui, 14 e 15 ou 16 e 17 de março, que caiu no dia 2 ou 3 de Aviv, de 445 no ano gregoriano, antes de Cristo. Vamos contar 62 semanas de anos, 434 anos, até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, 4 dias antes da cruz. Caiu no dia 6 ou 9 de abril, é uma conta bem complicada. Vai cair no dia 10 de Aviv, de 32 depois de Cristo. Espera aí, que eu não acabei de desenhar. 7 semanas mais 62 semanas, são 69 semanas de anos. 49 anos mais 434 anos, são 483 anos, que dá 173.880 dias. Vamos contar de um para o outro. Do dia do decreto de 445 a.C. ao dia da entrada de Jerusalém, montado num burrinho, em 32 depois de Cristo, nós temos 173.880 dias. Era para saber ou não era para saber o dia? Era para saber ou não era para saber quem era o Messias? Sim. É a pausa que faz dos 430 anos do Velho Testamento para o Novo Testamento. É praticamente essa pausa. É praticamente o tempo de silêncio nas Escrituras, porque Deus continuou falando com o remanescente do seu povo, mas não houve registro profético oficial. Exato. Deus queria que o povo de Israel soubesse quem era o Messias e deu para eles uma cronologia exata. O mesmo tempo do povo no Egito. Quase o mesmo tempo do povo no Egito, 400 ou 430 anos. Aqui deu 483 anos. Mas eu quero que nós entendamos isso. Deus não é Deus do acaso, não é Deus do mais ou menos, Ele é extremamente preciso. E Ele deu para o seu povo o tempo da visitação, o primeiro. Não, eles não entenderam como viria, não. A gente também não entende muita coisa de como vai ser, muita coisa a gente só entende porque a gente olha para a história e vê como foi, senão também não teríamos entendido. Nós estudamos no seminário Introdução aos Sinais do Apocalipse, Mateus inteiro. Até o capítulo 23. E depois, nos sinais do Apocalipse, a gente vai estudar Mateus 24. Mas nós voltamos e estudamos Mateus antes para ver o que Jesus precisou fazer para mudar a mentalidade dos discípulos, porque eles estavam esperando algo fora do que era. A expectativa deles estava desalinhada. E eles achavam que já sabiam que o Messias seria um guerreiro que ia os libertar de Roma. Eles estavam usando só alguns textos, não todos, e nós precisamos usar todos os textos para desenhar esse cenário. E Deus não quer que nós percamos o tempo da nossa visitação, assim como Ele também não quis que os outros, naquela época, perdessem o seu tempo da visitação. Então, Ele está aqui com o Espírito Santo nos ajudando a mudar a nossa mentalidade, para que nós entendamos como vão ser esses eventos. Ele não quer que nós fiquemos no escuro, Ele foi preciso lá e Ele está sendo preciso aqui. Há 8 vezes mais profecias a respeito da segunda vinda de Cristo do que da primeira vinda de Cristo nas Escrituras. Há mais de 160 capítulos inteiros dedicados à segunda vinda de Cristo, a essa segunda fase do plano da redenção. E se Deus foi preciso aqui, por que Ele não seria preciso para conosco agora no fim? Ele está sendo preciso,
Nós é que precisamos abrir a caixa doutrinária, parar de espiritualizar e alegorizar tudo e começar a olhar dentro das Escrituras aquilo que é literal, aquilo que tem várias dimensões de significado e interpretação, porque a gente tem mania de alegorizar tudo e aí a gente perde o óbvio. E Deus está nos chamando a resgatar essa leitura das Escrituras que é mais literal. Continue alegorizando, não tem problema, mas volte para o literal. Porque levanta-te e resplandece, pois já é chegada a tua luz, não é para você. Pode ser para você, mas é para Jerusalém. Jerusalém precisa se levantar e resplandecer, porque é chegada a sua luz na segunda vinda do Cordeiro, na entrada do milênio, com a descida da Nova Jerusalém. Nós precisamos voltar a ter esse olhar na leitura e na interpretação, especialmente da escatologia. Certo? Sim e amém? Ok. Sim e amém. Agora, as contagens, elas variam de acordo com os calendários. É difícil porque no calendário gregoriano não tem ano zero. Só tem -1 e +1. E aí você perde aqueles 12 meses de entrada de um e os 12 meses de entrada de outro. Então, quando você vai ver, o zero não é zero, é -6, ou -5, ou -4. Isso nos dificulta a contagem. Sim, talvez Deus quisesse que a gente tivesse uma margem aí de erro para a gente não ficar muito soberbo, muito orgulhoso, muito eu sei tudo, ninguém, né? Só eu sei tudo. Então, por isso a gente fala, sempre há uma margem de erro e é tentativo, eu já vi datas de 30, 31, 32 e 33 depois de Cristo para a cruz. Não me abala se a minha conta não estiver exatamente precisa, mas é precisa o suficiente para a gente saber que do decreto até a cruz, Deus deu. E Ele nos deu muito mais sinais para a segunda vinda. Logo, nós precisamos abrir os olhos e procurar esses sinais. Se nós queremos compreender os tempos, como aqueles que são da tribo de Issacar, nós precisamos estudar as Escrituras e perguntar, Deus, o que o Senhor quer que eu saiba em relação às cronologias dos tempos que estão por vir? Porque, afinal de contas, assim como Moisés dizia, a primeira praga vai ser assim, a segunda praga vai ser assim. Nós, nos últimos dias, a sua igreja vai ter a chave dos eventos e da cronologia. Nós vamos poder dizer, o próximo é isso, o próximo é isso, porque nós temos já todos os sinais aqui escritos para nós não perdermos o tempo da visitação para nós e para que nós possamos ser essa voz, como foi Moisés, de anunciar o que está por vir, para que o povo esteja preparado, para que haja arrependimento, para que haja salvação. É interessante, né? Você estava falando das datas mais modernas. Reparem que 69 semanas se cumpriram e nós aguardamos só a última, a 70ª semana. E, curiosamente, em 1967, houve a restauração de Jerusalém. E 67 mais 49 anos, a gente chega em 2016 para 2017. E vocês que têm a nossa apostila, 2016 e 17, é uma data em que culmina várias gerações, culmina o jubileu da... Agora eu não vou lembrar do que, mas são 50 anos a partir de... Não sei fazer conta mesmo, né? Por que entra no assunto se não sabe contar? Pergunta, por que ela entra no assunto se ela não sabe contar? Vamos consultar o pai dos burros, que é a minha própria apostila, que eu desenhei para eu não esquecer. Aliás, essa apostila aqui, resumos e cronologias da escatologia bíblica, ela é minha, é nossa agora, né? E ela está à venda, nós temos ela em PDF, eu faço um monte de alterações cada vez que vocês vêm aqui, cada vez que tem seminário, se eu reformulo, eu libero para vocês, eu disponibilizo para vocês a minha atualização. Mas não está escrito em pedra isso daqui, não. Isso aqui são coisas que... É a minha maneira de lembrar tudo o que está acontecendo na ordem que eu vejo na palavra. E então, me ajuda a não me perder. Nossa, lá no fundo, 50? Nem as de interpretação. Não. Eu estou procurando aqui... na minha cabeça eu sei o que é, mas eu não sei o título dela.
Aguenta firme aí que é o negócio que eu quero compartilhar com vocês. Aqui, achei. Essa daqui, aquela Super Busy, que já tem umas 10 atualizações dela. 2017 eu estava falando, né? 2017 aconteceu o sinal de Apocalipse 12, na astronomia, página 9, na astronomia. E então nós temos, se você contar de 2017 para trás, você tem um jubileu da Guerra dos 6 Dias, você tem 70 anos do nascimento de Israel, você tem uma geração de 100 anos na Declaração de Balfour, e você tem uma geração de 120 anos lá no Congresso Sionista em 1897. Então nós temos várias gerações, geração de 120, porque fala, essa geração não passará. Está falando da figueira em Mateus 24, essa geração não passará. Então, que geração? De quanto tempo? 120 anos, 100 anos? Nós temos geração de 120, de 100, de 70. Então, se nós plotarmos aqui na nossa linha do tempo de eventos importantes que aconteceram na história de Israel, nos últimos 200, 300, 500, 1000 anos, nós vamos ver que tudo bate e culmina em 2017. Em 2017, alguma coisa mudou, alguma coisa transicionou para entrar em novos tempos. Tempos de quê? O tempo da transição de fato, quando os céus começaram a descer. Por quê? Porque Israel nasceu, uma nação nasceu num dia, porque uma cidade, a sua capital, a capital do rei, voltou a pertencer a Israel e ela precisava estar nesse cenário escatológico. Então, os eventos dos últimos dias, eles vão começar a se movimentar. Deus preparou o cenário e a partir de 67, agora pode acontecer a sua segunda vinda, porque temos Israel no mapa da geopolítica, temos Jerusalém como sua capital, falta só o templo, o povo judeu já está ali. Então, nós estamos esperando esses alinhamentos já estão prontos. Nós precisamos ficar de olho por isso. Os sinais dos tempos, eles são evidentes. Não precisa. A irmã falou aqui que recebeu um post dizendo que o templo já está sendo secretamente construído. Ele já está pronto. Ele só não tem onde levantar ainda. Então, todas as partes do templo já estão prontas. Se você for a Jerusalém, você pode visitar o museu do templo, lá na Velha Jerusalém, num lugar bem alto, que dá para ver assim a vista embaixo do Muro das Lamentações. E ali você vê a roupa dos sacerdotes, você vê o altar, você vê tudo desmontado para ser montado. Está tudo pronto, só não tem um lugar ainda. O templo pode ser montado, preparado e construído em 3 meses. Quem trabalhou nesse instituto do templo diz que em 3 meses sobe. Então não é um problema para Deus, o cenário está quase pronto. Mas Deus fala assim, olha, eu não vou tardar. Se para você parecer que eu demorar, não, eu venho, eu não vou tardar. Ele não vai tardar, Abacuque. Ele vem no tempo que ele estabeleceu para vir. Ele vem no seu Moed. O Moed é o tempo determinado por Deus. Ele estabeleceu e determinou um tempo. Ele vem, quando chegar esse tempo, o Moed, ele vem com o seu Kairos no nosso Cronos. Nós precisamos estar prontos, sabendo quando é o Moed. E atentos para ver dentro do nosso Cronos quando virá essa intervenção, porque já está às portas. Nós estudamos no seminário Sinais do Apocalipse até outras profecias, profecias rabínicas, profecias cristãs, de tudo que Deus está falando, para nos ajudar a entender os nossos tempos. Mas nada como estudar as Escrituras, né? Vamos àquela última semana, a segunda fase do plano da redenção. Então, até Daniel 26, 9, 26, nós vimos a primeira fase. Agora a gente vai entrar na segunda fase. Ele, o anticristo, fortalecerá uma aliança com muitos por 1 semana de anos, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Existe sacrifício nesse momento. E sobre a asa das abominações virá o assolador até a sua aniquilação, a qual é determinada por Deus.
ser derramada sobre o assolador, seu fim no lago de fogo. Vamos de novo. Ele, o anticristo, fortalecerá uma aliança. Esse termo implica em que já tem uma aliança que vai ser fortalecida. Com quem? Com muitos. Diz respeito a Israel, diz respeito aos judeus e diz respeito a Jerusalém. Essa aliança será firmada por 7 anos. Esse é o ponto de partida para a segunda fase do plano da redenção. Professora, então nós já estamos na tribulação? Foi fortalecida uma aliança com muitos? Não. Primeiro, vamos voltar às origens. Você sabe quem é o anticristo? Não. Imagina que sabe, ok. Vamos imaginar que você sabe quem possa ser. Ele fortaleceu uma aliança com muitos? Não. Ela tem 7 anos. Então ainda não começou a tribulação. A 70ª semana de Daniel, o período tribulacional, os últimos 7 anos dessa era, vão começar quando? Muito especificamente quando o anticristo fortalecer uma aliança com muitos por 7 anos. O cara assinou, ou falou, sei lá como é que vai ser isso. Você começa a contar o tempo. 7 anos. Começou a segunda fase do plano da redenção. Aí você sabe que na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício. Isso significa que tem sacrifício. Ou seja, haverá um altar ou um templo. Precisa estar pronto e funcionando na metade dessa semana para que haja o cessar dos sacrifícios. Ok? Então, não, nós não estamos nas bacias, nem nas trombetas, nem nos selos, porque ainda nem começou a semana tribulacional. E aqui nós temos, então, uma divisão. Temos a semana toda, o ponto de partida, e sabemos que na metade haverá uma mudança. Segunda fase tem 7 anos, aos 3 anos e meio, algo muda e nós entramos no que nós chamamos de grande tribulação, a partir de um evento chamado abominação desoladora, que nós não vamos estudar neste seminário. Nós estudamos a abominação desoladora em outros 2, de vários ângulos. Vocês vão perceber que nos nossos seminários nós abordamos muitos assuntos repetidamente de outros ângulos, para nós conhecermos de forma bem completa os assuntos que são importantes, mas especialmente para que nós estejamos preparados para a vinda do nosso amado e fundamentados na palavra de Deus. Vamos de novo, vamos abrir agora com o hebraico aqui. Ele quem o anticristo fortalecerá, dará força a uma aliança, um pacto, um tratado, será com muitos e durará 1 semana de anos, que são 7 anos. 1 semana de anos, são 7 anos. Temos aí a nossa linha, a nossa cronologia. Você que tem a apostila sabe que você vai ver essa linhazinha rodar aqui quase todas as páginas. Você vai ver os seus 7 anos e a gente vai montar os eventos dentro desses 7 anos. De novo, mas na metade, Hetzi, meio da Shavua, fará cessar, e olha que interessante, a palavra aqui é Shabat. Haverá uma pausa, um término, e ela é a forma do verbo, que é o refil, ele vai a um extremo, é um causar, não é só parar para descansar, é causar um término, ele vai interromper, ele vai exterminar, vai remover. O sacrifício de sangue, Zebah, diz respeito a um sacrifício de sangue, e vai cessar também a oferta de cereais. Então, há um altar com sacrifícios de animais e também de cereais nesse momento no templo que foi construído, ou só no altar, mas provavelmente um templo completo que foi construído. Talvez ele tenha sido construído como resultado da aliança, que é bem rapidinho para construir esse templo. E o início, quando a gente estuda cronologia no seminário Cronologias Escatológicas, o primeiro,
nós estudamos toda a cronologia de Daniel. E aí a gente vai entrar no capítulo 8, nos 2.300 dias de Daniel, e contando de trás para frente, a gente vai chegar a 7 meses dessa data aqui. Então, aqui aos 7, 8 meses, começam os sacrifícios. Aqui cessam os sacrifícios. Aqui é justificado o santo. Nós montamos essa cronologia numa outra circunstância. Seria a inauguração do templo, Márcia? Inicia aqui naqueles 7 ou 8 meses após o fortalecimento da aliança, sim. Dentro da nossa leitura das cronologias. Ou dá início a essa aliança, né? É tipo um apoio, ele vai apoiar essa aliança entre as nações. Ali. Pela cronologia que nós lemos em Daniel 8, Daniel 7, 9, nós vemos que há um início. Fortaleceu a aliança, começa a contar os 7 anos. 7 ou 8 meses depois, nos 2.300 dias contados de trás para frente, começa o sacrifício. É exaltado o sacrifício. Aqui no meio, cessa o sacrifício. E aí nós temos 1.260 dias de Apocalipse, 1.290 dias de Daniel e até os 1.335 dias de quem aguentar até o fim, até o santo ser justificado. Então, é bastante cronologia, é bem complexo, é bem denso, é bem certinho. Assim como Deus deu as 70 semanas para Daniel para a primeira vinda, Ele nos deu um monte de contagem de tempo para nós não nos perdermos. Às vezes a gente complica tanto esses tempos que a gente não consegue saber o que é o que, fica todo mundo desesperado. Por isso nós estamos aqui estudando e desenhando tudo para que nós não fiquemos perdidos e não fiquemos nem deslumbrados e nem desesperados, amém? Não foi para isso que Deus deu todos esses detalhes, Ele deu para que nós fôssemos abençoados. E aí, vamos lá então agora, de novo para não esquecer. Na metade da semana, sobre a extremidade das abominações, ou seja, haverá um transbordar da iniquidade. Vai ser o limite do limite do limite de maldade, de trevas. Nesse lugar, sobre a asa das abominações, virá o desolador ou aquele que assola, aquele que defrauda, que é o anticristo. Possivelmente vai ser a possessão do anticristo com a segunda queda de Satanás, que nós vemos lá em Apocalipse 12, até a sua destruição, a qual será, que está determinada e será derramada nas taças do furor ou da fúria sobre aquele que é desolado. Vocês acompanharam? Não? Sim ou não? Sim. Vamos de novo, comigo. Na metade da semana, aos 3 anos e meio, sobre a extremidade, o transbordar, a iniquidade no máximo do que Deus vai permitir nesse tempo, das abominações, virá o desolador. A abominação desoladora está acontecendo aqui no meio da semana. É aquele momento que Paulo diz que o inimigo entra no templo e se autodeclara Deus. Isso é a abominação desoladora sendo descrita aqui. Ele vem, ele gera e causa essa desolação, essa defraudação, esse terror. Ele vai perseguir os santos e ele vai instituir aqui a marca da besta. E ele, como sempre Daniel fala, vai ser terrível, mas ele vai morrer. Vai ser terrível, mas Deus vem. Vai ser terrível, mas a gente vai viver eternamente com Jesus. Então ele fala, virá o desolador até a sua destruição. Como é que ele vai poder chegar nesse extremo, nesse transbordar de iniquidade? Porque depois da guerra, no meio da semana, ou na primeira metade da semana, por aqui, nós temos uma guerra acontecendo nas dimensões do Espírito. É uma guerra entre Miguel e seus anjos e Satanás e seus anjos. Lembrem-se, Satanás não é páreo para Deus. No meio das minhas buscas aí de muitas imagens,
Eu encontrei algumas imagens em que Jesus está ali, numa queda de braço com Satanás. E eu pensei, meu Deus, essa pessoa precisa voltar e ler a Bíblia. Porque Satanás não pode nem na presença de Jesus, que ele já evapora. Satanás não é páreo para Jesus. Jesus é Deus, o Criador dos anjos. Satanás é um anjo caído. Não existe essa possibilidade de quebra, um vai quebrar o do outro. Não vai ter quebra de braço, não existe isso. Existe um anjo lutando contra outro anjo. Então Miguel e seus anjos vão lutar contra Satanás e seus anjos. Satanás vai perder de Miguel, aleluia. Mas ele vai ter restrito o seu ministério, o seu raio de atuação. Eu sei que esse é um tema controverso, a gente estuda ele melhor num outro seminário, mas já que eu entrei nele e a gente está com tempo, vamos falar um pouquinho disso, porque tem a ver aqui com a nossa metade da semana. Como é que o abominador faz essa abominação desoladora? Por que ele quer isso? Qual é o poder que tem nele para fazer isso? Não é mais um mero homem. Depois desta guerra que está acontecendo aqui no início da semana, acontece uma guerra, a gente não sabe exatamente aonde. Mas lá pelo sexto selo, descreve-se uma situação em que os céus se abrem e há uma visão aberta coletiva de todos na terra. Todos estão vendo seres caindo dos céus. E também estão vendo Jesus assentado sobre o trono. E eles estão pensando, como é que a gente vai sobreviver ao juízo do Cordeiro? E está caindo coisa do céu e muitas pessoas muita gente interpreta como se fossem asteroides. Se for asteroide já era, né? Eles vão se esconder numa caverna para quê? Não adianta. Agora, se forem seres espirituais, adianta você se esconder, é bom até você se esconder. E acontece essa queda, o que acontece é que Satanás, quando ele perde, deixa eu voltar no tempo aqui. Satanás está no jardim, ele já caiu, ele era o quê? Ele era um querubim da guarda, sustentava a glória de Deus, tinha instrumentos e sons e frequências de louvor e adoração subindo dele continuamente diante do trono. Aí acho que um dia ele olhou para trás, falou, olha quanta gente me adora, não sou eu não, é ele que eles são, mas podia ser para mim, né? Mas não durou um milésimo de segundo, bota uma fração bem microscópica, que a gente não tem nem palavra para ela, mas não durou nada, ele já foi lançado fora. Mas não houve guerra. Ele foi lançado fora, ele perdeu o seu lugar de função de querubim da guarda e ele desceu um nível e foi exilado, vamos dizer, no segundo céu, com aquele terço de anjos que com sua cauda caíram com ele. Eles têm agora acesso ao tribunal de Cristo, onde ele vai acusar, e Deus fala, e aí Satanás, por onde você esteve? Eu estive passeando por aí, e Deus vira para ele e falou, você viu meu servo Jó? Ele não me nega, né? Também você dá tudo para ele? É isso que Satanás está fazendo ali. Ele não perdeu essa possibilidade ainda de entrar no tribunal. Ele continua acusando os irmãos, ele ainda é o acusador hoje. E ele tem ainda a atuação sobre a terra, mas ele perdeu a sua atuação no terceiro céu, o desígnio original dele. Sabe aquele que ele fez a gente perder também? A gente vai ter volta, ele não. Porque quando Deus envia o instrumento de disciplina em Babilônia para disciplinar Israel, depois ele vai destruir e vai disciplinar Babilônia. E Satanás vai fazer igual. Ele também vai sofrer o seu fim na mão do Senhor. E então ele caiu, passou para o segundo céu e para a terra. Vai acontecer ainda outra guerra, que a gente vê lá no capítulo 12, a partir do versículo 7, em Apocalipse, que vai acontecer por aqui em algum lugar. No sexto selo, acontece a visão dessa queda das potestades, e o anticristo talvez venha a sofrer aquela ferida na cabeça. É uma ferida mortal, ele vai morrer
Satanás, quem sabe, a gente está inferindo, Satanás vai entrar nele e ele vai reviver e todos vão dizer, uau, quem poderá agora batalhar? Aquele que a gente viu assentado no trono, naquela visão, será que ele pode contra este? Esqueceram que Jesus ressuscitou primeiro, 2000 anos atrás, mas quando a pessoa está com o véu do entenebrecimento de trevas, não enxerga nada mesmo, nem um palmo na frente da vista. E então aqui nós vemos como é que esse assolador tem essa habilidade de fazer com que as trevas e a iniquidade transborde, chegue no seu limite, provavelmente por estar possuído por Satanás. E aí, a partir desses 3 anos e meio, começa a queda dele. Ele vai ter tão pouco tempo, que nem ele sabe quão pouco é esse tempo, porque ele não vai ter 3 anos e meio. O juízo dele começa no momento da abominação desoladora. E ele vai ter trombetas de juízo e ele vai ter bacias de juízo. Então ele não vai poder governar tanto quanto ele gostaria de governar, ele vai ter que aproveitar esse tempo antes. Mas esse tempo antes também vem cheio de turbulências. Por quê? Porque as nações não são todas as que vão aceitar o anticristo e o seu reinado. Além disso, a glória e o trono da glória estão descendo e os abalos na natureza e na criação e na humanidade serão intensos. Tudo vai estar num rebuliço, tudo vai estar de ponta cabeça. Quando diz que ele sabe que ele tem pouco tempo, mas eu acho que ele não entendeu ainda quão pouco é esse tempo. Mas ele vai ser destruído. Virá o assolador até a sua destruição, que já está totalmente determinada, é certa, decisiva, e ela será derramada. As bacias da fúria são todas sobre o império do anticristo, a pessoa do anticristo, do falso profeta e os seus seguidores, aqueles que têm a marca da besta, só. A natureza também um pouquinho, mas é tudo por causa deles. Sobre o desolado, assolado virá. Segunda parte do plano da redenção, breve, curto e grosso, mais que suficiente para a gente saber. Vai durar 7 anos, no meio muda, o fim chega. Sim e amém. Na nossa semana milenar, aonde está isso? Boa pergunta. Vou desenhar aqui para vocês, esqueci de colocar para vocês. O decreto de Atarxerxes, de 445 a 32, nós temos os 483 anos. Precisei agora conferir e contar na minha cabeça. A pessoa faltou em todas as aulas de matemática, não é possível. Eu fiz até reforço de matemática, não serviu para muita coisa. 83, eu pensei que era 84 que estava nos outros slides. Mas tudo bem. Vocês têm o conjunto todo para depois conferir para mim. Temos uma semana, que é a última semana de anos. Essa é a semana tribulacional, como nós dissemos. É a 70ª semana de Daniel, porque as 69 terminaram aqui na cruz. Tivemos um hiato, uma pausa, e a última semana de anos na segunda vinda, para a segunda vinda, e aqui, na minha opinião, está todo o conteúdo do Apocalipse. Algumas pessoas colocam parte do Apocalipse aqui, eu coloco todo o Apocalipse aqui dentro. É um relativo, um dia a gente vai saber. A gente vai saber porque não são eventos que acontecem todos os anos, nem todos os séculos, nem todos os milênios. São eventos singulares, ímpares, que nunca aconteceram antes, senão a gente não ia saber que são esses eventos. Enfim, essa é uma maneira de nós lermos